Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Olá, quinta-feira, dia 11 de abril de 2024. A partir de agora, eu, Wesley Paiva, apresento o JD1 no ar com as principais notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS Transformando Vidas. E vamos conferir os principais destaques de hoje. Destaques do dia. Câmara aprova a volta do seguro obrigatório para acidentes de trânsito. Detran MS abriu leilão com 118 lotes de veículos, entre veículos de circulação, sucata e aproveitável. A empresa Braskem assume responsabilidade pelo afundamento de solo em Maceió. Leandrinho do PCC morre em confronto com a Polícia Civil em Dourados. Segundo o IBGE, a inflação desacelerou em março. Banco Central promove mutirão de negociação e orientação financeira. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. E vamos conferir como fica o tempo nesta quinta-feira. Do Clima Tempo Nacional, fala Luísa Cardoso. JD1 no ar. Previsão do tempo. Nesta quinta-feira, a frente fria se desloca em direção ao sudeste e deve ajudar ainda a formação de nuvens carregadas sobre boa parte do sul do Brasil. Essencialmente as áreas da metade norte gaúchas, inclusive Porto Alegre e boa parte de Santa Catarina, tempo fechado e chance de chuva a qualquer hora. Terão grandes volumes acumulados e, além disso, as rajadas de vento que acompanham essa chuva devem ultrapassar a casa dos 70 km. A região do interior do Paraná também segue com condição de chuva, mas com volumes acumulados menos expressivos, apenas o litoral, e as pancadas podem ser mais volumosas, a região ali próxima a Paranaguá, por exemplo. No sudeste teremos ainda a condição de chuva, essencialmente nas áreas próximas ao litoral, que essa chuva deve ser um pouco mais frequente, e de maneira geral, as pancadas acontecem com mais intensidade nesta quinta entre o Triângulo Mineiro e o sul de Minas Gerais. Algumas áreas da Serra Fluminense também podem ter pancadas de moderada a forte intensidade, mas o predomínio ao longo do dia em toda a região é de sol, e essa chuva chega apenas no período da tarde, assim como na capital paulista, uma chuva que encerra o dia e de maneira não muito significativa na cidade de São Paulo, Vitória e as áreas do norte de Minas Gerais, inclusive, não tem previsão de chuva, assim como Presidente Prudente e Avaré, por exemplo. No centro-oeste, as pancadas são mais intensas em áreas do oeste e sul mato-grossense, e isso porque uma área de baixa pressão sobre o estado ajuda a formação de nuvens carregadas. Então, em toda a faixa oeste da região, onde está essa marcação mais escura no mapa, o dia já começa com muita nebulosidade e tem chance de chuva a qualquer hora. Os volumes podem ser elevados e o alerta é até de temporais nessas regiões, e as áreas mais ao norte de Mato Grosso e Goiás ficam com chuva isolada a partir da tarde, mas que pode ocorrer ainda com moderada a forte intensidade. Assim como a região de Salvador, pancadas isoladas, mas que podem acontecer com força e de novo trazer danos para a região. Já teve prejuízos com a chuva nesses dias. Já a região da costa norte do Nordeste mantém o cenário de chuva frequente, ainda por conta da zona de convergência intertropical, então alerta de temporais novamente sobre São Luís, Fortaleza e Natal. Chuva forte, volumosa e que vem acompanhada de rajadas de vento. No norte, a ZECIT, zona de convergência intertropical, também vai atuar, trazendo essa umidade. As áreas da metade norte do Pará devem ter um volume acumulado muito expressivo. É chuva frequente e também que deve acontecer em Macapá, as áreas do sul do Amapá. Então, a região de Belém e Macapá ainda sob alerta de temporais, e essa condição também se estende a Manaus. As demais regiões
com alerta de chuva forte. JD1 no ar. Agro. E agora aqui no JD1 no ar tem as principais cotações do mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que está cotado no dia de hoje a R$ 213,00. Já a arroba da vaca gorda hoje está cotado a R$ 192,50. O milho seco saca 60 quilos cotado a R$ 49,00 e a soja em grão saca 60 quilos cotado a R$ 114,00. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, quinta-feira. JD1 no ar. Notícias. A inflação desacelerou em março, segundo o IBGE. Quem tem os detalhes aqui para o JD1 é a repórter Luciana Vasconcelos. O quanto pagamos na alimentação, educação, transportes e remédios, por exemplo, tem impacto na inflação. Quanto mais caro um produto ou serviço, mais alto o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é apurado pelo IBGE. Em março, o índice foi de 0,16%, menor do que no mês anterior, quando marcou 0,83%. O maior impacto veio do grupo Alimentação e Bebidas, que teve, em março, uma alta menor que fevereiro. Em março, a alta de preços nesse grupo foi de 0,53% e em fevereiro de 0,95%. Ou seja, os preços subiram menos. É o que explica o gerente da pesquisa, André Almeida. Embora tenha registrado desaceleração, tanto a alimentação para consumo no domicílio como a alimentação para consumo fora do domicílio tiveram altas inferiores às observadas no mês de fevereiro. E os preços dos alimentos mais em conta impactam a vida de todos os brasileiros, segundo a economista Carla Bene. Quanto melhor você consegue se alimentar, porque os preços caíram e principalmente frutas, verduras, legumes, carnes, você consegue ter uma alimentação melhor da população. E como se dá a alteração dos preços dos alimentos? A economista Carla Bene explica que alguns aumentos e quedas já são esperados. No começo do ano, é normal que a gente tenha um certo aumento de preços dos alimentos, principalmente os perecíveis, por causa do verão. Então, no verão, nós temos um período de chuvas e isso também aumenta os preços dos hortifrutis, das frutas, justamente porque a gente tem um período de chuvas muito elevado, verão, férias, e isso também encarece um pouco os produtos. Uma curiosidade nesse período é que uma parte do IPCA acaba sendo elevada, que é o consumo de ovos, que é o período de feriado religioso, porque uma parte da população consome menos carne e acaba consumindo mais ovos, mas isso é normal, todo ano acontece a mesma coisa, a gente já espera isso. Passado o período de começo do ano, a gente conseguiu fazer um ajuste, digamos assim, entre a oferta de alimentos e esse ajuste climático, ou seja, a gente está com uma certa normalidade nessa área. Então, por isso que os alimentos, mesmo os fora de casa, tiveram uma queda daquilo que se imaginava. Toda a expectativa era que se tivesse um aumento maior de preços e o resultado foi muito melhor. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que os dados divulgados pelo IBGE mostram que a inflação está controlada, ficando inclusive abaixo do previsto. A inflação está cada vez menor no Brasil, né? Nós não estamos comprometendo de maneira nenhuma o compromisso com o poder de compra do salário, a massa salarial está crescendo, o emprego está crescendo, com a inflação baixa. Nos últimos 12 meses, a inflação é de 3,93%, abaixo dos 4,5% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Reportagem Luciana Vasconcelos. Quer saber como duas letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1 Notícias.com. JD1 Notícias.com. JD1 Notícias.com. A notícia no seu celular. E da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no nosso portal JD1.
Olá, ouvintes do JD1 no ar. O Detran MS abriu ontem o leilão com 218 lotes de veículos de circulação sucatas inservível e aproveitável. O leilão acontece na modalidade online e os lances podem ser dados no site www.leilõesonlinems.com.br até o dia 24 de abril, às 14 horas, no horário do Mato Grosso do Sul. Na categoria de veículos de circulação, alguns automóveis não foram nem emplacados a primeira vez. A visitação aos lotes vai acontecer nos dias 22 e 23 de abril, no pátio da PEMAX, que fica no bairro Jardim Santa Felicidade, em Campo Grande. Já a visitação aos lotes disponíveis no pátio da Autotran começou ontem e vai finalizar na sexta-feira, dia 12 de abril, em Campo Grande. Mais informações você encontra no site do Detran MS. Morreu na madrugada desta quinta-feira, em confronto com a Polícia Civil em Dourados, Leandro Lourenço Gonçalves, de 39 anos, o Leandrinho do PCC. O criminoso já estava sendo monitorado pela polícia por suspeita de ter cometido roubo de pelo menos 4 veículos nos últimos dias na cidade de Dourados. Após novas informações sobre potenciais roubos na região do Jardim Europa, policiais que realizavam patrulhamento deram ordem de parada a uma caminhonete conduzida por Leandrinho. O criminoso desobedeceu à abordagem e sacou a arma contra os policiais. Na troca de tiros, ele foi atingido com pelo menos 2 disparos. Leandrinho foi socorrido e encaminhado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A informação da polícia aponta ainda que Leandrinho estava evadido do sistema prisional e possuía várias passagens pela polícia por crimes em Dourados. E pessoas com dívidas em atraso com instituições financeiras podem participar até o dia 15 de abril da edição de 2024 do Mutirão de Negociação e de Orientação Financeira. A iniciativa é promovida pelo Banco Central e pela Federação Brasileira de Bancos todos os anos. Podem ser negociados no mutirão de negociação débitos em atraso sem bens dados em garantia, dívidas relacionadas a cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal e demais modalidades de crédito contratadas em bancos e financeiras. Os cidadãos interessados em participar do mutirão podem pedir a renegociação com as instituições financeiras onde têm as dívidas. O devedor também pode pedir a renegociação por meio do portal consumidor.gov.br ou pelo PROCON que aderiu à iniciativa. Sara Chaves, ao JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E agora aqui no JD1 no ar tem o informativo diário do Senar MS. Aperfeiçoar o desempenho dos trabalhadores rurais, trazendo profissionalização e incentivo à busca da qualidade total dos bens e serviços, é um dos grandes propósitos da formação profissional rural promovida pelo Senar MS. A assistência ainda passa pelas 16 cadeias produtivas do agro e em cursos de promoção social, através de capacitações, projetos e iniciativas oferecidas pela instituição. É o Senar MS transformando vidas. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. Em depoimento à CPI da Braskem, o diretor da empresa, Marcelo Arantes, assumiu a responsabilidade da petroquímica pelo afundamento de solo em Maceió. A reportagem é de Érica Christian. A CPI, um dos diretores da Braskem, admitiu a responsabilidade da empresa no afundamento do solo em Maceió e reforçou que os acordos contaram com o aval dos Ministérios Públicos Estadual e Federal, além das defensorias públicas. Marcelo Arantes negou pressão às autoridades e aos moradores, por isso avisou que os acertos não serão revistos. Ao final do aceite do acordo, a pessoa ainda teria um prazo para a desistência do acordo antes de assinar o acordo efetivo. A Braskem tem um acordo assinado hoje com cerca de 98,8% das pessoas. Nesse momento eu não vejo a abertura para reabrir todos os acordos.
O senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, rebateu o diretor da Braskem e lembrou que os acordos estão sendo questionados na Justiça da Holanda, sede da empresa. Foi um contrato de adesão. Ali as pessoas não tinham possibilidade de compactuar, dizer concordo ou não concordo, aceitava ou não aceitava. Inclusive uma proposta draconiana com cláusulas leoninas. O relator da CPI, Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, denunciou que a Braskem manipulou informações enviadas às autoridades públicas, que a empresa não tinha um geólogo, que ignorou as normas técnicas de exploração das minas e não monitorou as cavas. E citou ainda relatórios da Agência Brasileira de Inteligência, mostrando pressão da Braskem contra os responsáveis pelo laudo da CPRM. JD1 no ar. Esporte. E agora da nossa central esportiva, o repórter Dininho Almeida tem as últimas notícias do futebol. Copa Libertadores da América. Resultados de ontem. Independiente Del Valle 2, São Lourenço 0. Cerro Porteño 1, Alianza Lima 0. Atlético Mineiro 2, Rosário Central 1. Peñarol 5, Caracas 0. Flamengo 2, Palestino 0. São Paulo 2, Cobressal 0. Barcelona de Guayaquil 2, Talheres 2. E na noite de hoje continua a segunda rodada da Libertadores, com brasileiros em campo. Bolívar enfrenta o Milionários, a LDU recebe o Botafogo, o Palmeiras recebe o Liverpool do Uruguai, o River Plate recebe o Nacional do Uruguai. Copa Sul-Americana, resultados de ontem: Defensa e Justiça 1, Always Ready 1, Fortaleza 5, Nacional Potosí 0, Universidade de Quito 1, União La Calera 0, Internacional 0, Real Tomayapo 0, Racing 3, Bragantino 0, Independente Medellín 4, Universidade Sérgio Valejo 2. Pela Copa Sul-Americana, hoje o Lanús enfrenta o Deportivo Garcilaso. O Metropolitanos recebe o Cuiabá. O Cruzeiro recebe o Alianza Petroleira. O Coquimbo Unido recebe o Esportivo Luquenho e o Delfim enfrenta o Belgrano. UEFA Champions League, resultados de ontem: Atlético de Madrid 2, Borussia Dortmund 1. No outro jogo, Barcelona venceu o PSG por 3-2 em Paris. Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste segue em fase decisiva e as semifinais da competição regional em 2024 estão quase definidas. Ao todo, 3 dos 4 clubes que vão para a fase que antecede a decisão estão garantidos. CRB, Bahia e Sport avançaram ao eliminar Botafogo da Paraíba, Náutico e Ceará. A partida que vai decidir o último semifinalista será entre Fortaleza e Altos, na capital cearense. O jogo entre as equipes precisou ser adiado devido à participação do clube tricolor na Copa Sul-Americana 2024. O jogo será no dia 20 de abril, às 19h30, na Arena Castelão, em Fortaleza. As quartas de final da Copa do Nordeste serão realizadas em partida única, com mando de campo para as equipes que tiveram as melhores campanhas durante a fase de classificação. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão irá para as penalidades. Além do título, o campeão da Copa do Nordeste terá o direito de entrar na terceira fase da Copa do Brasil de 2025. A premiação até a final da Copa do Nordeste é a seguinte: a quartas de final, 524 mil, semifinal, 733 mil, vice-campeão, 1.361.000 reais e o campeão, 2.094.000 reais. JD1 no ar, direto de Brasília. Câmara aprova a volta do pagamento obrigatório do seguro DPVAT, que agora terá cobertura maior e se chamará SPVAT. A reportagem é de Marcelo Lacher. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto do governo que vai significar na prática a volta do pagamento obrigatório do seguro DPVAT, suspenso desde 2021. A proposta também reformula o seguro, que agora vai se chamar SPVAT, Seguro Obrigatório de Proteção das Vítimas de Acidente de Trânsito. Além das indenizações de trânsito, o seguro vai cobrir também gastos com remédios, fisioterapia, serviços funerários e reabilitação profissional para vítimas de acidentes que resultem em invalidez parcial. Além disso, vai cobrir indenizações para acidentes ocorridos desde 1º de janeiro deste ano. Depois que o pagamento obrigatório do seguro foi extinto, as indenizações por acidentes de trânsito continuaram a ser pagas até o final do ano passado, graças aos 4 bilhões de reais que havia em caixa. O novo seguro será garantido por um fundo de natureza privada, formado pelos pagamentos dos proprietários de automóveis. Este fundo terá como agente operador a Caixa Econômica Federal.
A Caixa já faz esse papel desde 2021, quando o consórcio de seguradoras que geria o sistema foi extinto pelo governo Bolsonaro. A oposição, porém, criticou a exclusividade da Caixa na gestão do seguro e a obrigatoriedade dos pagamentos, como disse o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul. Para começar, para citar os pontos negativos, a iniciativa privada não está participando da operação do processo. Ainda encarece o produto, porque com a iniciativa privada, há concorrência. A obrigatoriedade de adesão do seguro é outro assunto que nós gostaríamos de ver retirado do texto. Inclusive porque há muitas pessoas com poucas condições, pessoas pobres, que em determinado momento da sua vida decidem contratar um seguro privado para o seu carro. O relator do projeto, o deputado Carlos Laratini, do PT de São Paulo, justificou a necessidade da retomada do seguro obrigatório com dados sobre a violência de trânsito no Brasil, onde em média 40 mil pessoas sofrem acidentes todos os meses. Ele alterou a proposta original do governo. Entre outras mudanças, previu que até 40% dos recursos do SPVAT poderão ser repassados aos municípios onde houver transporte público coletivo, uma maneira de incentivar a redução de carros nas ruas, e previu a cobertura de despesas com remédios, órteses e próteses quando não houver fornecimento pelo SUS. Isso foi destacado pelo relator do projeto em plenário, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão. Ampliação do rol de despesas cobertas pela SPVAT, para incluir também o reembolso das despesas com assistências médicas e suplementares, inclusive fisioterapia, medicamentos, equipamentos ortopédicos, órteses, próteses, desde que não estejam previstos no SUS. Se o SUS não tiver previsão, a partir de agora o DPVAT vai poder cobrir essas despesas. Quem está lá no interior do Maranhão, lá no interior do Nordeste, que eventualmente não tem um serviço de fisioterapia, agora poderá contar com o DPVAT para isso. De acordo com a proposta, o seguro SPVAT vai cobrir casos de morte e invalidez permanente, total ou parcial. O valor das indenizações será estabelecido por resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados e o valor a ser pago pelos proprietários de automóveis será definido pela Caixa Econômica Federal, que também ficará responsável pelas indenizações. Câmara conclui a aprovação de projeto que cria marco legal para a indústria de jogos eletrônicos no país. Os detalhes na reportagem de Antônio Vital. A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação do projeto que cria um marco legal para incentivar a indústria de jogos eletrônicos no país, os populares videogames, com medidas como redução de tributos e incentivo à formação de mão de obra especializada, com a criação de cursos técnicos e universitários. O projeto regulamenta a fabricação, a importação, a comercialização e o desenvolvimento de jogos eletrônicos no país. Entre outras coisas, reduz em 50% o IPI sobre máquinas e equipamentos usados no desenvolvimento dos jogos e reduz a zero a alíquota do imposto de renda sobre remessas ao exterior para registro de marcas e patentes. Além da redução de tributo e da liberdade para o setor, o projeto prevê outros incentivos, como oficinas de programação nas escolas e a criação de cursos técnicos e superiores voltados para a criação dos jogos, e estabelece regras para campeonatos de videogames e para a premiação dos vencedores. A proposta também permite o uso dos jogos eletrônicos em ambiente escolar para fins didáticos, desde que autorizados pelo MEC. Incentiva o uso da tecnologia em hospitais, como maneira de ajudar no tratamento de pessoas com dificuldades cognitivas. De acordo com o autor da proposta, deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, a América Latina ainda tem apenas 4% desse mercado. E o Brasil, segundo ele, está na contramão do desenvolvimento do setor, com uma carga tributária média de 72%. Por isso, a proposta estabelece que os games estarão sujeitos à mesma carga dos produtos de informática, que é reduzida. Kim Kataguiri comemorou a aprovação e elencou algumas das vantagens do projeto. A gente conseguiu garantir uma diminuição na tributação de todos os equipamentos necessários para desenvolver o jogo eletrônico. A gente conseguiu garantir que todos os envolvidos no desenvolvimento do jogo eletrônico possam ser MEI, que, portanto, tenham uma tributação simplificada. Então, essa é uma grande vitória hoje para os jogadores, para os desenvolvedores, para essa indústria que gera centenas de milhares de empregos diretos e indiretos e que tem um potencial gigantesco de crescer ainda mais no nosso país, como uma indústria nacional. O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara em 2022 e depois disso foi alterado pelo Senado. Uma das mudanças aumenta medidas de proteção a crianças e adolescentes, como a criação pelos desenvolvedores dos produtos de canais para reclamações e denúncias de abusos. A alteração teve parecer favorável do relator, deputado Darcy de Matos,
do PSD de Santa Catarina. Para Dacide Matos, a proposta vai permitir a criação de uma indústria nacional de jogos eletrônicos. Esse texto, ele reduz o IPI, ele possibilita o uso do game nas escolas, nos hospitais como terapia para pessoas com problemas cognitivos e dá segurança jurídica para o setor, criando um fomento. E com certeza com esse texto nós vamos criar uma indústria nacional que vai gerar emprego, renda e muitas receitas. O projeto que cria um marco legal para incentivar a indústria de jogos eletrônicos no país seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. De Brasília, Antônio Vital. E termina aqui o JD1 no ar de hoje, quinta-feira, dia 11 de abril de 2024. Com a apresentação de Wesley Paiva, o JD1 no ar é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jdunoticias.com. Aproveite bem a sua quinta-feira e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.